Olá, meu povo! E aí, como estão? Firmes e fortes? Eu estou aqui firme e forte estudando. Acabei de estudar mais um tópico que eu vou passar de graça para vocês. Vamos lá? O que é que eu acabei de estudar? Introdução ao orçamento público no Brasil. Eu estudei o que é PPA, LDO e LOA. Vocês já sabem o que é isso? Eu já sei, acabei de estudar. O que é? Para começar, a gente sabe que o planejamento orçamentário do Brasil, ele envolve 3 peças. E quais são essas 3 peças? São essas que eu acabei de falar para vocês. O PPA, que é o Programa Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Então, gente, o PPA, ele tem uma duração de 4 anos, ele traça os objetivos, as metas e as diretrizes do governo, né? O que ele vai fazer nesses 4 anos. E a LDO, ela tem a duração de mais ou menos 1 ano e meio e ela traz metas e prioridades. Gente, uma coisa que já cai aqui, ó, que é questãozinha de prova, é que o PPA, ele traz diretrizes, objetivos e metas. E a LDO, que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não traz as diretrizes. O que ela traz? O que tem na LDO? Tem as metas e prioridades do governo. Então, ó, já deixa isso, se cair lá na prova. A LDO traz as diretrizes? Não. O que a LDO traz? Traz as metas e prioridades do governo. Então, gente, todas essas 3 peças aqui que eu acabei de falar para você, o PPA, a LDO e a LOA, elas são leis. E essas leis são de iniciativa do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai elaborar, vai propor o orçamento. Vai propor para quem? Para o povo. Mas você nunca votou essas leis? Não, por quê? Porque o povo, nós somos representados por quem? Pelo poder legislativo. Então, o poder executivo faz a elaboração, propõe esse orçamento, manda para o legislativo vai discutir, vai aprovar esse orçamento feito pelo poder executivo. Então, resumindo, temos aqui o Poder Executivo. Ele vai fazer o quê? Ele vai elaborar a proposta orçamentária. Aí entra o Poder Executivo, que vai discutir, vai fazer algumas emendas, se for o caso, vota e aprova o orçamento feito pelo Poder Executivo. Depois que essa proposta é aprovada, ela vira uma lei, aí não pode mais mudar, né? Aí depois que virou lei, o Poder Executivo volta para executar essa proposta. E o Poder Legislativo continua atuando, de que forma? Agora ele vai controlar a execução desse orçamento. Então, temos várias etapas aqui. Primeiro, o Poder Executivo propõe o orçamento, né, para todas as despesas e receitas para aquele exercício. O Poder Legislativo, ele avalia e aprova, virando uma lei. Depois que virou lei, o Poder Executivo vai executar. Enquanto isso, o Poder Legislativo vai controlar a execução desse orçamento. Então, esse orçamento público do Brasil, ele é considerado um orçamento misto, porque tem a participação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Nós temos também o orçamento executivo. No orçamento executivo, o executivo faz tudo, ele planeja, ele vota, ele executa. O orçamento legislativo, ele faz quase tudo. Então, ele planeja, ele vota, mas quem executa é o poder executivo. Então, gente, por que é um orçamento misto? Porque tem a participação dos poderes executivos e legislativos durante a sua concepção. Então, vamos agora aqui falar dessas 3 peças. A primeira peça é o plano plurianual. Já vimos que esse plano tem uma duração de 4 anos e esses 4 anos, gente, não coincide com o mandato do Poder Executivo, não coincide com o mandato do presidente ou do prefeito, né? E o PPA é considerada a peça orçamentária mais abrangente, ela é de médio prazo e ela não trabalha com despesas correntes, ou seja, as despesas corriqueiras, pagamento de pessoas, essas coisas. Trabalha com despesas de capital, que são aquelas despesas que envolvem um planejamento maior do que um ano, né?
Então, esse PPA, ele é como se fosse um plano estratégico do governo. Então, ele vai traçar uma estratégia durante esses 4 anos do mandato dele, mas lembrando que no primeiro ano do mandato vamos dizer, de um presidente, ele não está seguindo o seu PPA, ele seguiu o PPA do presidente anterior. Aí ele vai fazer um PPA que dura de 4 anos, ele vai trabalhar durante 3 anos com o seu PPA, vai sobrar 1 ano para o próximo presidente executar, certo? Isso para quê? Isso é para dar continuidade às atividades do governo, senão vira uma bagunça, né? Então, gente, uma coisa importante, o PPA, ele traça a visão de futuro das políticas de governo. E quais são os valores das diretrizes, objetivos e metas. Então, lembrar, PPA trabalha com diretrizes, objetivos e metas, tem duração de 4 anos e não coincide com o mandato do presidente. Gente, aí está escrito assim, ó, a lei que instituiu o PPA, ela vai estabelecer de forma regionalizada. Então, essas diretrizes, objetivos e metas é para cada região, não é um bolo só, vamos dizer, para o país inteiro, não. É para a região, por exemplo, a região centro-oeste, a região norte, a região sul, ou então essa forma regionalizada pode ser por bioma, o bioma cerrado, bioma amazônico. Então, são feitos de forma regionalizada. As diretrizes, objetivos e metas são estipuladas de forma regionalizada para quê? Para as despesas de capital. Ou seja, o que é a despesa de capital? São aquelas despesas que não são as despesas corriqueiras, são despesas de investimento, como, por exemplo, a construção de um hospital, construção de escolas. Isso não são despesas corriqueiras, são despesas de capital que geralmente dura mais do que 1 ano. Então, até temos aqui, então o PPA vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e meta para as despesas de capital, despesas correntes não, as despesas de capital e as despesas delas decorrentes, ou seja, as despesas que necessitam para complementar os programas de governo, então são chamadas de despesas delas decorrentes. E lembrando aqui do meu professor Marcel, que ele fala assim, ó, vamos decorar como é que é isso, o PPA. Ele fez um mnemônico, PPA regional, DOM, DK, ODD, PDC. Fala isso um monte de vezes que você grava. PPA regional, DOM, DK, ODD, PDC. O que quer dizer isso? Que o PPA é feito de forma regional, trabalha com o que? Diretrizes, objetivos e metas, que é o DOM, DK, que são as despesas de capitais, ODD, outras despesas delas decorrentes, e também com os planos de duração continuada, ou seja, aqueles planos que duram mais de 1 ano. Então é isso, gente, PPA regional, DOM, DK, ODD, PDC. Agora vamos tratar, só lembrando que a União, que os estados e o município têm o seu próprio PPA, a sua própria LDO e a sua própria LOA. Agora vamos entrar na segunda peça do orçamento público do Brasil. Qual que é essa segunda peça? É a LDO. Gente, a LDO ela tem duração de mais ou menos 1 ano e meio. Ela traça o quê? As metas e prioridades do governo. A LDO tem diretrizes? Não. O nome tem diretrizes, mas ela não traz as diretrizes do governo. Ela traz o quê? Ela traz metas e prioridades. E essas metas e prioridades incluem o quê? As despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Então, cada ano do governo, gente, vai ter uma LDO. Uma LDO desse ano, uma LDO do próximo ano, outra LDO. Cada ano tem uma LDO. E o PPA? Não, o PPA é um PPA a cada 4 anos, ok? Então, a LDO traz as despesas de capital para o exercício subsequente. A LDO é que orienta a elaboração da LOA. Ela traz as disposições sobre alterações na legislação tributária. Então, gente, a LDO, ela não altera a legislação tributária, mas se houve alguma alteração nessa legislação, que geralmente ocorre, não são poucas, ela já traz aqui para quê? Para as pessoas não ficarem perdidas e agilizar a elaboração do orçamento. E, além disso, a LDO estabelece a política de aplicação de recursos das agências oficiais de fomento, ou seja, uma agência oficial de fomento é o BNDES. Então, a LDO ela orienta a aplicação desses recursos. Então, a LDO representa um
um planejamento tático, né? Ela tem duração de aproximadamente 1 ano e meio. É elaborada para o exercício financeiro subsequente. Então, todo ano teremos uma nova LDO. É considerada uma lei que busca dar concretude ao PPO, aquele objetivo geral do governo. Então, pega as metas e prioridades e aí é trabalhado na lei de diretrizes orçamentárias. E deve ser aprovada antes da LOA, porque a LOA é feita, é como se fosse o orçamento executável, né? Vamos executar agora, como é que dá o nome? É planejamento operacional. Então, a LDO serve para orientar a elaboração da LOA, beleza? Então, gente, olha, no Distrito Federal, a LDO, ela trabalha de forma igual à LDO federal. Só que a LDO do DF tem uma diferença. Por quê? Porque além de tudo isso que a lei federal estabelece, ela estabelece o quê? A política tarifária das entidades da administração indireta e ela também define a política de pessoal a curto prazo da administração direta e indireta do governo. Então é isso. Agora vamos entrar na última peça. A última peça é o quê? São 3 peças. A LDO, o PPA e a LOA. Vamos falar agora da LOA. Gente, a LOA tem duração de 1 ano. É o nosso orçamento propriamente dito. Então, quando eu falar de LDO, tá falando-se de orçamento público. Tem vigência de um exercício financeiro, ou seja, geralmente é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. E aqui na LOA, o que tem? Tem a previsão das receitas e a fixação da despesa. A gente vai ver muito isso aqui no longo do nosso curso. Aqui na LOA já tem as despesas correntes e de capital, ao contrário dos outros que só tinha despesas de capital. Então, se a despesa não está autorizada na LOA, o Poder Executivo, a princípio, não pode executar essa despesa. A princípio, por quê? Porque existe outra forma de aprovar o gasto, outra forma de fazer despesa. Através de quê? Através de créditos adicionais. Então, dentro dos créditos adicionais, o governo pode solicitar créditos suplementares, ou então ele pode obter créditos adicionais através de operações de crédito, pode-se utilizar a ARO, que é a antecipação da receita orçamentária. Então, gente, a LOA, ela inclui 3 orçamentos, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. O que é o orçamento da Seguridade Social? É aquele orçamento que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O que é o orçamento fiscal? É aquele orçamento referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E o último orçamento, que é o orçamento de investimento. Então, é aquele orçamento das empresas estatais, onde a União detém a maioria do capital e tem direito a voto. Gente, para finalizar isso aqui, eu sei que essa aula já ficou um pouquinho maior, vamos falar do ciclo orçamentário. Para começar, ciclo é uma coisa que não tem fim, sempre está ali, né? Começa e termina. Então, ele tem um período de tempo onde ocorre todas as atividades típicas do orçamento. E quais são as atividades típicas do orçamento? A elaboração do projeto, né, que é feita pelo Poder Executivo, a discussão, votação e aprovação, que é feita pelo Poder Legislativo, e a execução, que é feita pelo Executivo, por fim, o controle, feita pelo Poder Legislativo. Gente, então, geralmente, a literatura fala que tem-se 4 fases do ciclo orçamentário. Alguns falam-se em 8, mas a maioria, e de acordo com o que eu estudei aqui, a gente está trabalhando com 4 fases do ciclo orçamentário. O que é o ciclo orçamentário? São todas aquelas operações que envolvem o orçamento público. Elaboração do orçamento, a discussão, votação e aprovação, controle, a execução e o controle. Então, gente, para que é feito esse ciclo, né? O que quer dizer isso? É que todo o planejamento do sistema orçamentário, ele é feito para aprimorar a integração entre essas 3 peças, que é o que? O PPA, LDO e LOA, e garantir a continuidade da execução orçamentária, porque senão o governo chega, acaba com tudo ali no meio do caminho, joga dinheiro fora e não conclui, né? Então, é por isso que o PPA tem duração de 4 anos e não coincide com o mandato do presidente. Então, todo ano é feita uma LOA e uma LDO. É isso, gente. Bons estudos!